O câncer, ele é uma doença genética. Genética quer dizer que ele vem do gene. As pessoas confundem um pouco o genético com o hereditário. Isso. Então, não necessariamente ele é hereditário, mas ele é genético. Então, ele é uma alteração na divisão celular desse DNA. Então, tudo que possa alterar essa divisão celular pode levar ao câncer. Todos os dias a gente repara, né, faz reestrutura praticamente tudo no nosso corpo. Então, a sua unha que cresce, a divisão de DNA, divisão celular, o seu intestino que descama para repor essa célula, a sua pele que descama para repor, o seu cabelo que cresce, tudo a gente tem divisão celular. E quanto maior, a gente chama esse turnover, né? Essa rotatividade, essa reciclagem de células, estatisticamente, quanto mais divisões celulares você tem, você aumenta um pouco, você aumenta mais essa chance de câncer, né? Então, no nosso intestino, que a gente tem essa alta divisão celular, porque o tempo inteiro isso descama e é reposto, você tem uma chance razoavelmente grande ao longo da sua vida de desenvolver câncer, dependendo da sua predisposição genética e dos seus hábitos. Então, assim, nada que é genético, ele é deflagrado sozinho. Então, por exemplo, você tem uma doença celíaca, que é genética. Se você nunca for exposto ao glúten, você nem vai saber que você teve doença celíaca. Olha. Porque ele não ativou aquele gene. E aí tem os cientistas, muitos falam que, assim, basicamente, a ativação dos nossos genes, ele é muito influenciado pelo que a gente come. Então, assim, a alimentação, ela influencia muito nessa ativação genética do câncer. Agora, sim, a gente tem coisas que a gente pode fazer para minimizar isso? Temos muito. Isso eu não estou falando dos cânceres hereditários, porque os hereditários, eles podem acontecer independente do fator ambiental. Sendo que o fator ambiental, alimentar, ele pode ser um gatilho a mais. Porque essa pessoa, ela já subiu um degrauzinho. Então, ela é genética, ela já recebeu um up ali para poder desencadear alguma alteração de DNA. Só que o nosso corpo, ele também é preparado para isso. Então, ele tem as próprias defesas de fazer essa morte celular em uma célula que saiu da linha. Então, tá lá. Divisão celular no seu intestino e, de repente, uma célula ali mudou o DNA. Uma anomalia. Você teve ali uma alteração que, a longo prazo, ela pode te gerar um câncer. O seu corpo, ele tem mecanismos para detectar isso e induzir a morte celular. E essa célula morrer no ninho. Nossa. Então, o tempo inteiro isso pode acontecer. Quando a gente junta uma alta probabilidade, então, uma alimentação rica em embutido, que tem muito nitrito, que ele é um ativador, ele faz um estresse nitrosativo, igual a gente chama o estresse oxidativo, né? Dos famosos radicais livres, que são aquelas moléculas... né? Isso, que são as moléculas que conseguem interferir na divisão do DNA. Então, elas são tão reativas que na hora que o DNA vai dividir, ela consegue ir lá e interferir naquilo e fazer com que aquilo saia uma célula diferente da que seria, tá? Caraca. Então, quando isso acontece, o seu corpo, se você tiver muita exposição, você aumenta muito a chance de você não conseguir coibir isso com a sua imunidade. E aquilo se desenvolver. Então, a gente tem várias etapas e o que a gente tem que fazer para evitar com que o câncer se desenvolva é manter os hábitos de vida saudáveis, minimizando muito isso. Então, assim, cigarro aumenta a chance. A carne vermelha, e a carne vermelha principalmente processada, aumenta a chance. Então com segurança, os estudos mostram que até 500 gramas por semana de carne vermelha assim, crua é seguro. A gente precisa de aminoácidos que tem na carne vermelha, mas a gente não precisa disso em excesso. E aí, quando você transporta isso lá para os nossos antepassados, a gente consegue perceber que eles viviam muito mais de planta e tinham as pitadas de carne ao longo das semanas, porque é muito mais difícil. Muito mais difícil caçar. Exato. Então, você pegava a fruta ali... E as suas bactérias se alimentam das plantas.
Então, esse é o equilíbrio ideal, né? Que a gente chama... Que hoje a dieta que mais aceita, né? Dieta mediterrânea. Falam dieta muito. plant-based, né? Que é baseada em plantas. E não é estrito. Não é você ser aquele que só come... Não precisa disso. Você precisa de um equilíbrio dentro de cada proporção, né? Então, você precisa consumir as proteínas, né? E aí, hoje a gente tem... Para quem é vegano, a gente tem as suplementações, claro. Mas pensando em uma pessoa que ela gosta de comer carne, que ela gosta do churrasco, você pode consumir, mas minimiza para algum momento. E as carnes processadas seriam o quê? Por exemplo, uma linguiça. Não, linguiça não sei se é, mas um presunto, um patê. Tudo isso daí. Presunto, muito salame. Nitrito, salame, Sim. tudo. Mortadela. Quanto coisas mais... gostosas, né? Exato. Quanto mais que droga, a gente... tudo faz mal. Quanto mais a gente se distancia do que sai puro, pior. Então, por que o pão integral ele é melhor para as nossas bactérias, tá? Falando estritamente disso. Por que o pão integral para as nossas bactérias é melhor do que o pão branco? Porque o pão integral, ele tá integral, né? Ele tá mais perto de como ele... as substâncias que tem nele, né? Estão mais perto de como isso foi concebido. Então, ele ainda tem fibras que alimentam as suas bactérias boas. Então, por isso que, nesse sentido. Agora, assim, quando a gente vai falar de emagrecimento, aí é outro departamento. Outro departamento. Entendi. Olha, legal isso daí. Bom, porque assim, não vem só de alimento, né? Você falou de cigarro também, ou seja, substâncias que você está colocando para dentro e pode desencadear um processo como esse, né? E quem sente algum tipo de dor, isso pode ser um sinal também de um câncer, alguma coisa nesse sentido? Não a dor somente em evacuar, mas uma dor constante. Sangramento, tem alguma coisa assim nesse sentido? Na verdade, o câncer inicial, ele não dá nenhum sintoma. Então, ele vem crescendo muito devagar, vem aparecendo. Por isso que a gente tem o rastreamento. O rastreamento é o quê? Antes de aparecer nenhum sintoma, tem que fazer o exame. Como é esse exame? Que é a colonoscopia ou o sangue oculto, mas a gente começa com qualquer rastreamento a partir dos 45 anos. Igual a gente faz para a próstata. Porque se você for esperar aparecer algum sintoma, normalmente ele já está grande. Então, a próstata a gente começa a fazer esse rastreamento antes. A mama a gente começa a fazer esse rastreamento mais cedo. O intestino também. Só que o intestino é muito menos divulgado, né? Porque ele é menos comum do que próstata e mama. E é muito igualmente importante, né? Como igualmente eu falei, importante. Porque geralmente quando tem metástase, essas coisas, espalhou no intestino. O que é muito difícil, né? Eu acho que você tratar... são estágios, né? São estágios, né? Na cirurgia, já teve algum caso, assim, difícil que você teve que lidar, mas aí você conseguiu ali dar a volta por cima? Teve alguma coisa assim nesse sentido? Então, eu tenho um caso de uma paciente que, na verdade, nem era um câncer. Era uma doença inflamatória do intestino. E ela é uma paciente muito querida, que eu adoro, assim. A gente acabou desenvolvendo uma relação até numa cumplicidade muito grande. Acabou aproximando, né? Porque é uma paciente super jovem, linda, e que chegou um determinado momento, ela chegou pra mim, ela já tinha tirado todo o intestino grosso, porque não respondia a nada. Meu Deus. Então, ela já tinha uma bolsinha de... uma ileostomia, né? Que é o final do intestino fino, quando a gente implanta aqui no abdômen, para sair as fezes. Mas o tantinho de reto que tinha ficado ainda sangrava. E aí, eu falei, bom, então a gente tem que tirar, porque a gente já medicou de tudo quanto é forma, você não para de sangrar, e anemia e tudo isso. E a proposta era tirar o reto final e pegar esse ilho que estava ali e reconstruir para ela não precisar ficar com colostomia. Então, a gente reconstruiu e fazer essa emenda ali no finalzinho do ânus. E aí, eu falei para ela, ó, você é super magrinha, então o ligamento do intestino, às vezes ele fica um pouco retraído, né? Ainda com a cirurgia outra que você teve, às vezes ele fica um pouco retraído. Talvez seja difícil de fazer essa emenda para chegar lá no ânus, mas eu vou fazer de tudo pra gente conseguir fazer isso. Então ficou naquela coisa. Ou ela vai ficar com bolsinha definitiva,
ou ela não vai mais precisar usar a bolsa. E essa foi uma decisão muito difícil no intraoperatório, porque você vai tentando de todas as formas, até que chega um momento que você fala assim, eu não posso fazer ela correr um risco dessa emenda não pegar. E aí não ter tanto intestino fino, para depois ela ter absorção de nutriente e tudo. E essa decisão, quando você tem esse paciente muito próximo e você sabe todo o contexto de vida e contexto social, e você já conheceu o namorado e já teve conflito, sabe assim? Você decidir e falar assim, ó, não vai dar pra juntar. Vai ficar com bolsinha definitiva. Nossa, e ela por ser jovem, poxa, passar muitos e muitos anos com essa... O resto da vida, né? É uma coisa difícil, o resto da vida, cara. Então, e aí, e assim, quando é pelo câncer, por uma doença maligna, o paciente inicialmente ele tem uma aceitação um pouco melhor. Mas não é uma doença maligna, é uma doença benigna, com comportamento maligno, né? Que entendeu? Destrói você. Exato. Acaba com a sua qualidade de vida, né? E esse momento de tomar essa decisão, né? E aí acabar a cirurgia, chegar pra ele contar e falar assim, ó, não deu, vai ficar essa bolsinha. E quando você vê que isso já estava tão... A gente já tinha conversado tanto, isso já estava tão esclarecido. E ela, assim, uma pessoa tão de luz que... Ela falou, não, foi a melhor decisão para o momento, então tá certo. E assim eu vou me adaptar e assim a gente segue. Caramba. Então, assim, muito são momentos de decisão, né? Totalmente, momentos de decisão, né? E isso sempre compartilhado, né? Você sempre deixar tudo muito claro pro paciente é mais fácil. Eu acho. Eu não gosto desse negócio de mentir pro paciente. Exato, do que eu ter aquele receio e aí chegar e falar assim, ó, não, vou fazer de tudo pra fazer. E de repente você vê que na hora não dá, porque aí é probabilidade, né? A chance de dar certo era maior, mas na hora não deu. Então, deixar isso sempre muito aberto. E eu acho que essas coisas têm melhorado muito de um tempo pra cá, essa abertura do médico com o paciente, de conseguir dizer tudo, sabe?